acha que ter inimigos em comum aproxima as pessoas? É uma coisa para se pensar, porque numa equipe de trabalho, né, num time de trabalho, por exemplo, você vai poder notar isso. Acho que a resposta é sim, tá? Eu acho que sim. Ter inimigos em comum aproxima as pessoas, né? Quando você vê uma equipe que briga, por exemplo, já vi várias vezes, tá? Uma equipe que internamente, né, os componentes da equipe brigam, tem conflito, não se entendem, tá, né? Sempre um falando mal do outro. Chega lá pro chefe, né, pro gerente, no caso, e fica: a fulana não faz nada, aí o outro vem e fala: pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Ou às vezes não falam nada e fazem só cara feia, ou começa a cair a produtividade, começa a ter muito erro. Várias coisas, né, que vão acontecendo que a gente vai vendo que é problema de relacionamento interno. Pessoas lá dentro que não se gostam, não tem, o perfil não bate. E, ok, tem que haver uma forma de você viver dentro de uma equipe com pessoas que você não gosta. Não precisa gostar, mas precisa aturar, né? Tem maneiras da gente fazer até. Tem aqui o meu programa, aqui embaixo, dá um cliquezinho no link para você entender como que é. É uma das coisas, é um dos objetivos, né, desse programa, é ensinar o líder a pelo menos fazer todo mundo se aturar, né, entender como todo mundo funciona, ter um outro olhar e fazer todo mundo se suportar, pelo menos trabalhar junto, produzir juntos, ninguém precisa ser amiguinho, né? A gente fala isso e assim, não precisa mesmo. Quando dá para ser amigo é muito melhor, né? Quem já teve amizades de verdade no trabalho sabe do que eu tô falando. É muito melhor sim. Mas às vezes não dá e ok. E aí você vê essa equipe brigando internamente, um falando mal do outro, você vê que ninguém se ajuda, né? Um saco, aquele saco. E aí, de repente, acontece, por exemplo, já vi, tá? Uma troca de diretoria. Então, tem lá a sua equipe, você é o gerente, e aí acontece uma troca de diretoria. E aí, essa troca de diretoria sempre dá um medinho em todo mundo, né? E entra um diretor novo que, conhecidamente, não é muito educado, sei lá, dá pra dizer, né? O que costuma acontecer? Né? Esse é um exemplo. Aquela equipe que estava ali dentro, brigando, é que nem se você tem mais de um filho, você entende, né? De mais ou menos a mesma idade, as crianças estão lá brigando, enchendo seu saco e olha esse, olha aquele, olha o que ele fez. Se acontecer um barulho lá fora, as crianças continuam brigando? Não, elas param para ouvir, né? Se esse barulho for, por exemplo, uma ameaça, né? Sei lá, vou exagerar, tá? Porque não tô pensando no exemplo melhor, mas se for, tipo, um ladrão querendo entrar, né? O que essas duas crianças, esses dois irmãos vão fazer? No mínimo vão se abraçar e vão para debaixo da cama, né? Nas equipes não é diferente. A questão é que, assim, não são irmãos e não é um ladrão batendo na porta, né? Não é tão extremo o negócio. Mas é muito parecido. Você vê, você tá tendo conflito, você sempre teve, as pessoas não se dão bem, especialmente algumas, né? Umas com exatamente assim, tem um fulano que com a fulana não rola nunca. Você já sabe onde vai dar problema, você já sabe até que na confraternização, se tirar no amigo secreto vai ser um inferno. Mas aí você tem uma troca de diretoria, e aí entra um diretor que não é muito palatável para a equipe, e aí você nota que, como as crianças pequenas, numa ameaça de um ladrão, o pessoal começa a se unir, começa a funcionar melhor. Por quê? Porque agora é uma ameaça externa. Então, enquanto estamos aqui, só nós, a gente briga entre a gente pelas coisas que a gente acha que eu tenho que ter mais que você, ou você tem que fazer mais do que eu. Geralmente é isso, né? Mas a hora que entra alguma coisa do externo, porque aquela briga é nossa e ela é interna. A hora que entra alguma coisa do externo,
a nossa tendência é segurar um no outro, né? É segurar esse problema. Numa equipe, por exemplo, também, entra um elemento novo na equipe e esse elemento novo não se ajusta, esse elemento novo não tá bom, não tem perfil para ficar ali por qualquer motivo, né? Às vezes é uma equipe mais tranquila e é um cara muito agitado ou o contrário, né? E já começa a ter aí uma coisa esquisita com essa pessoa. Aí essa pessoa, sei lá, você descobre, a equipe descobre, ela faz fofoca, ela leva coisa nossa para fora. O que costuma acontecer com essa pessoa? Quantas vezes vocês já não viram isso? Entra um elemento muito diferente na equipe que não consegue se adequar ao clima, que não consegue se adequar à cultura da equipe. É expurgado. Eu já vi o líder pegar profissionais excelentes tecnicamente, tentarem manter ele a todo custo e não adianta. Se a equipe não abraça, se ele não se insere, se ele não é absorvido, pode ser o melhor profissional para aquilo. Eu já vi dezenas de casos. Um pior que o outro, tá? Porque geralmente são profissionais tecnicamente muito bons. E por isso o líder quer segurar. E não consegue. Tem um momento que o conflito fica num nível que não é possível. Só que aí você vê que aqueles que estavam brigando entre eles antes desse outro cara chegar, com a chegada desse cara, acabam, peraí, 2 passinhos para trás, vamos dar a mãozinha aqui um pro outro, não vamos deixar ele passar. É meio assim que funciona. Então, quando eu vejo alguns autores, assim, amo o Simon Sinek, não sei se vocês já leram alguns livros dele, eu já li alguns, e ele tem um conceito de círculo de confiança, círculo de segurança, círculo da confiança, colei. Esse conceito dele é que assim, o líder tem um posicionamento mais voltado para pessoas do que para resultados, porque ele explica ali por A mais B que isso de médio a longo prazo dá mais ROI do que você ser um líder só focado no resultado e dane-se as pessoas, né? Então, ele tem ali vários exemplos, né? E aí no caso estou falando do livro Líderes se Servem por Último, tá? Mas ele aborda coisas parecidas em vários dos livros dele. E ele coloca que o círculo da confiança, ele tem que ter um líder, então, mais voltado para as pessoas do que para os resultados. E gerar nessa equipe uma confiança mesmo. Eu posso contar com você e você pode contar comigo, né? Só que a hora que ele fala círculo da confiança, é fechado, né? Quando você forma um círculo com várias pessoas se abraçando, né? É um círculo fechado. Ou de mão dada, é um círculo fechado. Ou seja, está totalmente incluindo e gerando confiança e um clima ótimo dentro da equipe, mas está excluindo o externo. Então, se por um lado isso é indiscutivelmente muito bom e dá produtividade, dá ROI de médio a longo prazo, sim, e é hoje a melhor pegada de liderança que a gente tem, não penso em outra, também tem que se pensar que é uma liderança excludente, né? É claro, você é um gerente, tem lá a sua área. Você está excluindo as outras áreas porque elas realmente não são suas, né? Mas tem que prestar um pouco de atenção nisso, porque quando você consegue fazer um círculo da confiança bem forte e bem estruturado, você consegue inserir um elemento novo e ele não ser expurgado logo de cara, né? Ou você consegue inserir um elemento novo e já colocar essa pessoa nova na linha da cultura da sua área. Quando não está muito bem estruturado, aí você corre esses riscos, porque as pessoas elas estão acostumadas a estarem só entre elas mesmas. Então, aceitar uma pessoa diferente é difícil. Se for uma pessoa diferente ali com elas, é difícil. Se for uma pessoa acima de você, por exemplo, né, falando no caso de gerente, equipe e diretor. Se for um diretor, não há nada que elas possam fazer, né? Mesmo que não gostem do diretor, azar. Mas fica um clima de terror até que esse diretor mostre mesmo como ele é, o que ele pretende fazer, se alguma coisa ou se nada,
né? E até que as pessoas se acostumem um pouco com o jeito dele. Até esse momento vai rolar um terror dentro da sua equipe. E observe, é muito comum e é muito capaz que role uma integração temporária ali, que você começa a perceber, nossa, a coisinha sempre reclamava do coisinho, e agora eles não estão reclamando nada, eu tô até estranhando, né? A gente está na mesma época da nossa área, que é mais difícil e tal, que sempre tem um monte de conflito aqui, não tô vendo acontecer nada. É só você parar para pensar se teve alguma ameaça ao círculo da segurança da sua área, né? É interessante, né, de observar como que funcionam os comportamentos, né, e o inconsciente coletivo de uma equipe também, né? Então tem sempre meio que essa coisa de a gente tem que se unir contra um inimigo de fora, ou a gente tem que se unir, sei lá, né, tem um projeto que você tem que fazer interligado com outra área. Geralmente essa área, até que tem brigas internas, ela costuma se unir para não deixar a outra área ter mais vantagem, para não deixar a outra área ter demandas que não são possíveis realizar, né? Então, quando você sente um conflito, sente uma coisa ali dentro da equipe, se você jogar um elemento novo, a tendência deles é se unirem para tentar excluir esse elemento novo, tá? E aí, como eu falei, vai de você. Se o seu círculo da segurança é legal, é bem estruturado, você, líder, consegue inserir uma pessoa nova lá dentro, de acordo com a cultura da sua área, né? Senão você vai ter cada vez mais problemas de conflito, tá? Então, falando nisso, dá uma olhadinha aqui, né? De novo, acho que eu já falei. No programa LPS é bem interessante, assim, para pensar sobre essas coisas, para dar outro olhar e uma maneira bem prática, assim, de você entender qual que é a cultura da minha equipe, que tipos de perfis que eu tenho lá, o que funciona aqui dentro, o que não funciona. Se eu for colocar um elemento novo aqui, que é, né, o que a gente está falando, por exemplo, como é que eu faço isso? Tem toda uma explicação, né, de uma coisa mais intangível, mais sutil, assim, que pra gente às vezes fica muito fora, né, do nosso dia a dia e precisa estar no nosso dia a dia, porque isso faz toda a diferença. É você saber manejar esse clima, esse relacionamento, esse conflito, evitar, né, os conflitos ou resolver os conflitos entre a sua equipe. Claro, vai fazer toda a diferença. Muitas vezes não precisa nem ser de médio a longo prazo, tá? Às vezes até a curto prazo mesmo. Então, vamos pensar nisso, tá bom? Acho que por hoje era isso. Obrigada.